Você já se perguntou o que aconteceria se o próprio Deus falasse diretamente aos nossos corações? E se, em vez de templos dourados e multidões religiosas, ele escolhesse uma montanha e ali, com um vento soprando entre as pedras, revelasse os princípios de um reino eterno? Hoje, você vai conhecer o sermão que mudou a história. A mensagem mais profunda, mais simples e mais transformadora já pronunciada. O Sermão da Montanha, a maior pregação de todos os tempos. Jesus havia acabado de iniciar seu ministério público. Multidões o seguiam, ansiosas, famintas, mas não por pão, por esperança. Homens e mulheres oprimidos por Roma, desiludidos com os líderes religiosos, pobres, feridos, esquecidos. Todos ansiavam por algo diferente. E então ele sobe uma montanha nos arredores da Galileia. Não havia púlpito, não havia palco, apenas pedras e corações sedentos. Jesus senta-se. O Mestre está prestes a falar, e o mundo jamais seria o mesmo. Bem-aventurados. Essa foi a primeira palavra. Não poderosos, nem vencedores, nem ricos, mas bem-aventurados os pobres em espírito, os mansos que o coram, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Jesus inverte a lógica do mundo. Ele não está falando de uma religião de aparência, mas de uma transformação do coração. As multidões, caladas, ouvem algo jamais ouvido. As pessoas se comprimem umas às outras, sentadas sobre pedras, encostadas em árvores, em pé nas encostas da montanha, com os olhos fixos naquele homem de olhar sereno e palavras firmes. Homens simples, mulheres com crianças no colo, anciãos curvados pelo tempo. Todos pararam. O burburinho cessou. O som do vento se misturava à voz de Jesus, que ecoava com poder, mas também com ternura. E então, o silêncio, não de desinteresse, mas de reverência. Um silêncio que dizia: nunca ouvimos isso antes. Era como se cada frase atravessasse a alma, desarmando as defesas, quebrando tradições, reacendendo esperanças. Não eram palavras vazias ou discursos políticos. Era vida sendo derramada sobre corações cansados. Não era um rabino qualquer. Era diferente. Ele não repetia fórmulas antigas, nem recitava ensinamentos frios. Suas palavras vinham com autoridade, mas também com compaixão. A multidão sabia que algo eterno estava acontecendo ali, e sem perceberem, estavam diante do maior sermão já proclamado, não apenas por um mestre, mas pelo próprio Filho de Deus. Não é um código de leis, é um convite para viver o reino aqui e agora. Jesus olha nos olhos da multidão e diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não os fariseus, não os doutores da lei, mas o povo comum, os esquecidos, os que estavam sentados naquela montanha. Sal para preservar a verdade, luz para brilhar em tempos de trevas. Era como se ele dissesse: vocês têm valor, vocês têm propósito. Jesus então confronta o sistema religioso com uma ousadia divina. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo: não matar não era suficiente. O ódio no coração já era assassinato. Não cometer adultério, mas quem olha com intenção impura já pecou. Jesus revela que o reino não é sobre regras exteriores, mas sobre intenções interiores. Era um chamado à autenticidade, uma justiça que nasce de dentro para fora. E então, a frase que silenciou os mais endurecidos: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Isso era inaceitável, incompreensível, mas também irresistivelmente divino. Jesus estava apresentando um novo caminho, o caminho da graça, da reconciliação, do amor que vence o mal com o bem. E no meio do sermão, ele nos ensina a orar: Pai nosso, que estás nos céus,
um convite à intimidade. Não um Deus distante, mas um Pai amoroso que vê em secreto, ouve em secreto e responde com graça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é sobre conquistar o céu um dia, é sobre trazer o céu para cá. Viver hoje como filhos do reino. Jesus continua, fala sobre os tesouros do coração. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça corrói. Ele confronta a ganância, a ansiedade, o medo e nos convida a olhar os lírios do campo, as aves do céu. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Uma vida do fé, de confiança, de paz. E então, ele nos dá a famosa regra de ouro. Tudo o que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Simples, mas revolucionário. E nos alerta. O caminho largo é fácil, mas leva à perdição. O caminho estreito é difícil, mas leva à vida. Não é sobre multidões, é sobre verdade. Jesus termina sua pregação com uma imagem poderosa. 2 homens, 2 casas, uma construída sobre a areia, outra sobre a rocha. Ambas enfrentam ventos, chuvas e tempestades, mas apenas uma permanece de pé. A casa sobre a rocha é quem ouve e pratica a palavra. Quando Jesus termina, silêncio. As pessoas olham umas para as outras, com os olhos marejados e os corações pulsando. A Bíblia diz: e as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O sermão da montanha não foi apenas uma mensagem, foi uma convocação, um chamado à transformação. E hoje, essa voz ainda ecoa. Jesus ainda chama: venham a mim, vivam o reino. A voz que ecoou naquela montanha ainda ressoa pelos séculos, atravessando o tempo, o espaço e os corações. Não foi apenas um convite feito a uma multidão há 2000 anos. Foi e ainda é um chamado vivo, pessoal, eterno. Jesus, com olhar compassivo e braços abertos, continua a dizer: venham a mim, não aos perfeitos, não aos que acham que já têm tudo em ordem, mas aos cansados, aos feridos, aos que choram em silêncio e carregam pesos que ninguém vê. Viva o reino, ele diz, não como um lugar distante, mas como uma realidade que começa dentro de você. Um reino onde os humildes são exaltados, os mansos herdam a terra, os misericordiosos são abraçados, e os que têm sede de justiça são saciados. É um chamado para uma vida de significado, para trocar o vazio da religião pela beleza de um relacionamento com Deus, para viver não segundo os padrões do mundo, mas de um reino que transforma corações. Ainda hoje, se você ouvir essa voz, não endureça o seu coração, porque o Rei ainda fala. E ele está dizendo: venha, o reino está à sua porta. Qual será a sua resposta? Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal para mais histórias poderosas como essa.